Seja bem-vindo à aula número 11 do segundo módulo do nosso curso Seguindo Jesus. É um prazer receber você aqui mais uma vez. Estamos indo cada vez mais fundo dentro do Sermão do Monte, aprendendo coisas importantíssimas para a nossa vida cristã. Espero que você esteja gostando e hoje nós vamos entrar um pouquinho mais adiante no ensino de Jesus sobre a lei. Só para fazer uma breve recapitulação, eu vou voltar com você ao que Jesus está ensinando nesse Sermão do Monte. Primeiro, ele descreveu o cidadão bem-aventurado do reino de Deus. Ele tem virtudes espirituais bem distintas, especiais, como humildade de espírito, pesar pelo pecado, mansidão, paixão pela santificação, misericórdia, simplicidade e pacificação. Justamente por ser tão diferente, ele acaba tendo um caminho reto para si e isso significa perseguição. Qualquer pessoa que for viver esse estilo de vida espiritual não vai ser bem recebido por aqueles que amam as trevas, que amam o que é ruim, querem continuar amando. Só que esse discípulo, esse cidadão bem-aventurado do reino de Deus, ele é essencial dentro da sociedade para preservá-la da destruição, da depravação. Ele precisa brilhar e estar brilhando intensamente. É isso que garante que a nossa sociedade não vá por um caminho como outras civilizações já foram. Jesus falou disso, falando que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Agora, como esse cidadão vive essa vida tão distinta e tão diferente? A resposta de Jesus foi que ele vive assim distintamente através de uma correta interpretação e aplicação da lei de Deus. Uma aplicação que vai além da que existia na época dele e era exemplificada pelos fariseus, pelos mestres da lei, que a justiça deles era apenas de aparência. Jesus falou que ele não veio abolir a lei, mas cumprir a lei, mas o seu sentido original e verdadeiro, e não como uma tradição vazia, como havia na época de Jesus e continua existindo hoje. Eu queria compartilhar com você 5 princípios básicos para você evitar perder o sentido da lei de Deus e perder o significado dela e a aplicação dela para a sua vida. Esses 5 princípios estão no livro do Martin Lloyd-Jones Jr. e eu estou compartilhando com você. Primeiro, o espírito da lei importa mais do que a letra da lei. Toda a lei de Deus que você conhece do Antigo Testamento, mesmo as instruções do Novo Testamento, você não deve correr o risco de ficar prestando atenção nas informações expressas na letra apenas. Mais importante é entender o que Deus está querendo ensinar por trás da regra. Qual é o espírito, o princípio por trás da regra, da instrução que ele colocou. As pessoas que perdem o sentido da lei prestam atenção demasiada na letra e perdem o significado, a razão. Eu vou dar um exemplo para você que era comum no judaísmo na época de Jesus. Vocês sabem que eles seguiam à risca a lei de guardar o sábado. E o sábado deles começava assim que o sol se punha na sexta-feira, até o momento que o sol se punha no sábado. Então, um dia terminou, começou o outro. Então, eles não podiam trabalhar no sábado. Eles tinham que preparar a comida do sábado na sexta. Então, eles colocavam o pão para assar na sexta. Mas tinham muita dúvida se o pão estaria assado quando o dia virasse, né? Quando o sol se pôs. E aí eles teriam medo de quebrar o sábado. E essa discussão foi ganhando cada vez mais argumentos pró e contra, porque se você colocou o pão na sexta e ele terminou de assar no sábado, então você quebrou o sábado. E eles discutiam isso de tantas maneiras, até que alguém resolveu a questão da seguinte maneira: olha, se você colocou o pão no forno na sexta, e na hora que virou o sábado já tinha casca, então você não quebrou o sábado, beleza? Aí alguém voltou e perguntou assim: mas escuta, casca só por cima ou por os lados também? E a confusão continuou. Essas pessoas estavam discutindo a letra da lei e esqueceram do princípio por trás da lei. O sábado foi dado como um presente para um homem. Jesus reinterpretou isso e mostrou que esse é o sentido do sábado, dia de descanso, que a gente precisa para não se estragar, não se acabar. Eles não estavam preocupados com isso, estavam preocupados apenas em seguir a letra da lei. Toma muito cuidado para não dar mais importância à letra e perder o princípio, o espírito da lei. Segundo princípio básico, obediência à lei vai além do que você faz ou não faz.
ok? Envolve também os pensamentos, os desejos e os motivos. Então, a lei não está interessada apenas no seu comportamento, ela está interessada no seu caráter. Mais do que fazer as coisas que você deve fazer ou deixar de fazer as coisas que você não deve fazer externamente, você precisa pensar em se tornar a pessoa que não faria as coisas erradas ou se tornar a pessoa que naturalmente faz as coisas certas. A lei existe para nos mostrar qual é o caráter aprovado que Deus requer da gente, e não determinar o nosso comportamento externo apenas. Se você ficar preocupado só com o comportamento externo, é muito possível você fazer de conta que é um justo sem ser um justo, fazer de conta que está obedecendo às regras sem estar obedecendo o seu coração, porque você está pensando só na prática, só na regra, e não na essência, nos seus pensamentos, desejos e motivos por completo no seu caráter. Tá? Terceiro princípio: a lei não existe apenas para impedir erros, mas para fazer você amar o que é correto. Aliás, mas para você fazer e amar o que é correto. Ela não existe apenas no aspecto negativo. Não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. A intenção é que você ame o que é certo e faça o que é certo, mais do que simplesmente evitar o que é errado. Por exemplo, se tem uma placa de atenção, cuidado, perigoso, a intenção dessa placa não é que você venha ali na beirinha para ver o que é o perigo, é que você mantenha distância para a sua própria segurança. Eles perdiam isso, então eles queriam saber até onde eles podiam ir sem pecar. Até que ponto eu posso ir sem chegar perto de pecar? Quem está pensando em não errar, às vezes acaba errando. O certo é pensar em acertar para poder fazer a vontade de Deus, ok? Quarto, a lei não existe para impor regras opressivas, mas para promover o seu livre desenvolvimento espiritual. Tem muita gente que toma as regras de Deus como as regras de um tirano que mandou, e porque mandou tem que obedecer. E muita gente que até ensina assim em nome de Deus: não importa se você não entende ou não entende, o importante é você obedecer. Olha, as regras que Deus colocou não são porque Ele pode mandar porque Ele é Deus, é porque Ele se interessa pelo nosso bem. Essa conduta prevista nas regras de Deus, corretamente entendidas, vão te ajudar a viver um caminho muito mais seguro e vão favorecer o seu desenvolvimento espiritual. Se você prestar atenção nelas, se você aplicá-las ao teu coração, elas vão te guardar do pecado, elas vão te conduzir a uma vida santa e a um desenvolvimento espiritual. Nós não desprezamos a lei de Deus, nós amamos a lei de Deus. O próprio Jesus não desprezou a lei de Deus, ele amou a lei de Deus, por isso ele foi contado entre os justos e foi considerado santo, justo e cordeiro perfeito para tirar o nosso pecado. E agora que nós estamos em Jesus, nós temos o poder e o Espírito de Jesus para continuar fazendo o mesmo no nome dele. É claro, para nós é mais difícil, mas não é impossível, porque não depende do nosso poder tão somente, mas Deus nos dá graça para nós podermos fazer isso, ok? Último princípio básico: nunca pense que a lei é um fim em si mesma. Os fariseus achavam isso, que a lei era um fim, né? O fim era obedecer a lei, era ser aprovado pela lei. Mas a lei não é um fim. Pense na lei como um guia, como um mapa. Ela sempre conduz para um lugar. Ela é um meio, é um mecanismo de Deus para nos mostrar um caminho pelo qual nós seguimos. Não adianta você amar o mapa se você não explora o que esse mapa está pedindo para você fazer. Pensa bem a loucura disso: você ama o mapa, você beija o mapa e você nunca explora onde esse mapa quer te levar. Não faz sentido, mas é o que a gente tem uma tendência muito mais fácil de fazer, porque a gente ama o mapa, continua seguindo no nosso próprio caminho. Diz que ama o mapa, continua fazendo as suas próprias vontades. E isso é equivocado. Ame o lugar aonde o mapa vai te levar. E a lei de Deus expressa qual é a vontade de Deus. Ame fazer a vontade de Deus e assim você vai estar aproveitando a lei de uma maneira muito mais útil e isso vai ficar evidente para todas as pessoas. Você vai seguir a lei não para ser salvo, nós já falamos disso anteriormente, você foi salvo e porque foi salvo agora a lei, ela aponta qual é o caminho de uma vida reta que você deve seguir através do Espírito de Deus. E lembrando que o cumprimento da lei é amor a Deus e amor ao próximo. Quando Jesus ensina essas coisas,
A primeira lei que ele escolhe para corrigir a interpretação equivocada da sua época é o não matarás, a lei que proibia o assassinato, ok? Sem conhecer esses princípios básicos aqui, os líderes religiosos da época de Jesus perderam todo o significado desse mandamento não matarás e reduziram esse importante mandamento, essa importante instrução, apenas a um ato a ser evitado. Ou seja, eu não posso matar, porque se eu matar, aí eu posso ser julgado, eu posso ser condenado à morte. Só que com isso, eles tinham a liberdade para fazer um monte de outras coisas que essa lei queria evitar. Como, por exemplo, eles tinham liberdade para odiar, para desprezar, para caluniar, para perseguir e até condenar à morte sem cometer assassinato. Foi exatamente o que eles fizeram com Jesus. Eles odiaram, eles tiveram ciúme, eles compraram testemunhas, eles compraram a traição de Judas, eles forjaram um falso julgamento, condenaram Jesus e mataram Jesus. Não quebraram o mandamento de assassinar, porque eles deram um julgamento e tudo, mas eles mataram alguém na cabeça deles sem descumprir a lei não matarás. Eles perderam completamente o significado, o espírito por trás da lei e por isso fizeram do jeito que fizeram. Então Jesus esclarece para nós o que essa lei queria ensinar, qual é o propósito original dela. E eu vou dividir em duas partes para você guardar. O não matarás, segundo a instrução de Jesus, significa não se permita encher-se de ódio e desprezo e não profira insultos, para não proferir insultos contra ninguém. É isso que eu estou dizendo. Como é que eu sei disso? Ele fala que a gente não deve se irar contra o próximo, que a gente não deve usar a expressão racá, que é uma expressão de desprezo pelo outro, e também se chamar ele de tolo, se o insultar, tudo isso é ruim. Para aqueles caras que achavam, o importante é só eu não matar, Jesus disse, não, a raiz do assassinato está na ira, está no desprezo e no insulto. Essas coisas que você tem que evitar muito antes de você precisar evitar matar alguém. Então, a instrução de Jesus tem esse aspecto negativo, você evita deixar o teu coração se encher de ira, você evita deixar o teu coração se encher de desprezo por alguém e de forma alguma você insulte alguém, porque tudo isso já te faz réu de juízo do inferno, conforme o texto que vocês estudaram durante a semana. O aspecto positivo da instrução de Jesus ao invés disso, você deve tomar iniciativa em direção à pessoa, priorizando isso até mesmo ao ato de adoração no templo, adoração a Deus, antes que seja tarde. Jesus deu exemplo, se você estiver adorando a Deus, entregando a tua oferta a Deus, e lembra que alguém tem algo contra você, você deixa a oferta ali e vai cuidar disso, que isso é prioridade. Lembre-se, o cumprimento da lei é amar a Deus e amar ao próximo. Não adianta nada adorar a Deus se eu odeio o próximo. Se eu sei que o próximo tem algo contra mim, não faço nada em relação a isso. Por isso, Jesus ensina, deixa a oferta. É menos importante a oferta se você odeia o teu irmão, se o teu irmão está odiando você e você não fez nada a respeito. Vai resolver o problema com ele antes que seja tarde demais, antes que o negócio piore e você tenha que prestar contas dessa confusão que você sequer ligou para ela, tá bom? Amar é lutar pelo bem do outro. Ok? E é isso que Jesus ensina. Ao invés de deixar o teu coração ter ira, desprezo, ou começar até mesmo proferir insultos contra as pessoas, use as suas oportunidades e tenha uma iniciativa proativa em relação ao outro para amá-lo e abençoá-lo. Isso é o cumprimento da lei. Porém, toma cuidado de não transformar a instrução de Jesus numa lei. Se você transformar numa lei, novamente você vai estar perdido fazendo como eles faziam. Então tá, eu vou falar. Não quis me ouvir, então agora também não falo nada, tô bem, então morto ou vivo para mim, já fiz minha parte, lavo as minhas mãos. Tem que tomar cuidado, porque senão você vai estar fazendo como os fariseus, seguindo a letra da lei e perdendo o espírito por trás da instrução de Jesus nesse assunto. O texto para memorização dessa semana é Mateus 5, versículo 23 e 24. 2 versículos, eu espero que você se esforce o suficiente para conseguir. Não é difícil, eu vou ler para você para te ajudar. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você,
Deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Fica muito claro para Jesus o que é prioridade para a gente ter uma vida reta e como é que a gente vai conseguir cumprir a lei de Deus. Durante a semana você foi incentivado a ter o seu momento devocional, estudando Êxodo, capítulos 20, versículo 13 e Números 35, de 30 a 31. Esses dois textos falam, o primeiro é não matarás e o segundo qual que era a pena de morte para quem assassinasse alguém. Eu queria que você entendesse que aqui o texto está tratando de assassinato, tá? É assassinato, aquela pessoa que vai e mata o outro por livre iniciativa, seja para vingar, seja por desentendimento, qualquer que seja a questão. Se a pessoa assassinou, ela vai ser julgada por esse assassinato. E a pena para o assassinato era a pena de morte. Isso foi a instrução de Deus para o povo de Israel naquela época. Eu quero que você expanda um pouquinho a tua compreensão, porque hoje nós vivemos uma sociedade que abomina a pena de morte, mas naquela época essa pena existia, foi promulgada pelo próprio Deus, como um controle social para impedir a violência, para impedir a crueldade entre as pessoas no povo de Deus. Essa própria regra valoriza a vida. Ele não foi feito isso para matar as pessoas, foi feito isso justamente para impedir que as pessoas matassem por qualquer motivo, né? Então, se alguém matasse, ia acabar sendo morto depois do juízo, depois das testemunhas darem a sua versão, depois do juiz ouvir e aí julgar o caso e condenar. Caso condenado, a pessoa seria realmente morta, né? A pena de morte existia. E isso foi importante enquanto existiu lá. Eu até penso, será que não é importante hoje também a gente colocar limites à crueldade humana? Queria que você pensasse a respeito disso. É essa a instrução do Antigo Testamento. Deus proibiu o assassinato e o castigo para assassinato era a própria morte. Mas eu pergunto, qual é a intenção de Deus ao promulgar essa lei? É simplesmente matar o outro? Eu quero conversar com você sobre isso um pouquinho, vou até deixar aqui o papel um pouco, porque hoje eu costumo encontrar pessoas que, vendo a bagunça que está a nossa sociedade brasileira, defendem a pena de morte, defendem a violência, defendem a violência. Mas não no sentido que está aqui na Bíblia. Quando Deus promulgou esse texto, não há qualquer tipo de manifestação de ódio contra o assassino. É aqui um controle social. Mas hoje eu vejo pessoas inflamadas, querendo, não, tem que matar mesmo, tem que destruir mesmo, mas carregado desse sentimento ruim que a Bíblia nos ensina a não deixar tomar o nosso coração. Eu sinceramente acho que as leis e as penas do nosso país deviam ser mais duras. Mas não porque eu odeio o bandido, mas é porque eu quero que ele respeite a vida. Eu respeito a vida dele, mas quero que ele respeite a vida dos outros. E se ele não puder se ajustar a isso, ele precisa ter a pena da lei, colocando limites à sua crueldade. E é assim que eu penso. Deus me livre de algum dia acontecer algo com a minha família, eu estar numa situação de ter que amar um inimigo que atentou contra mim ou contra a minha família, mas eu sei qual é a instrução de Deus. Pessoalmente, em relação à pessoa, eu devo ter misericórdia. Mas em relação à sociedade, essa pessoa precisa ser punida, sim, até para servir de exemplo para outras pessoas. É bom você pensar sobre isso, para conversar sobre isso no seu grupo e expandir aí a compreensão de todos. É claro, com o devido respeito e o devido amor que nós devemos ter uns aos outros. No segundo dia devocional, Mateus 5, do 21 a 22, que é a primeira parte do texto que nós estamos estudando essa semana, você leu o texto mostrando a interpretação da época, e eles não matavam para não serem condenados à morte, tão somente. Se não existisse a regra, então eles matariam, e mesmo existindo a regra, eles davam um jeito de matar dentro da lei. Jesus mostrou que o cumprimento dessa lei é o amor que considera o outro. E essa é a grande diferença. Então preste atenção para depois você responder a pergunta corretamente no seu devocional. No dia 3, Mateus 5, 23 e 26, a continuidade do texto. Obedecer à lei não matarás envolve evitar a ira, o desprezo e o insulto.
de maneira negativa, a gente deve evitar essas coisas. É assim que a gente vai conseguir cumprir essa lei e não simplesmente evitando de estrangular uma pessoa. A luta contra a carne começa muito antes da gente chegar perto de querer estrangular uma pessoa. Nós oramos por aqueles que nos perseguem e amamos os nossos inimigos. É assim que a gente evita matar as pessoas até mesmo no nosso coração. De um aspecto positivo, é isso que Deus quer da gente, iniciativas positivas. E Jesus deu exemplos, né, de qual é o princípio por trás deles. É ir atrás para resolver as diferenças. Ah, mas é a pessoa que está ofendida comigo, eu não fiz nada. Sim, mas como você se interessa pelo bem da pessoa, você é quem vai atrás para tentar resolver. Você também leu 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 3 a 6, e a parte principal desses versículos diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é que está por trás dessa informação? Por que a letra mata e o Espírito vivifica? Ora, quem segue apenas a letra da lei, a letra da instrução, ignora o Espírito por trás dessas leis. Agora, quando alguém tem o Espírito de Deus, esse mesmo Espírito o capacita a cumprir a lei, porque o Espírito Santo também é a inspiração da palavra de Deus, ok? Então, tendo o Espírito Santo, você vai cumprir a lei, no sentido mais essencial dela e menos letra, menos formal. Bom, Mateus 23, 27, 28, que é o devocional do dia 5, né? Jesus nos dá um texto falando que os fariseus, os mestres da lei, eles eram bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro, como túmulos caiados, que enchiam os olhos de quem olhava, né? Um monumento lá, a morte de alguém, mas por dentro tinha gente morta, gente apodrecendo. Bonito por fora, podre por dentro, né? Seguem a letra, não seguem o princípio. Por fora parece que está obedecendo a lei de Deus, mas por dentro eles estão fazendo justamente o contrário do que a lei estava querendo que eles fizessem. Jesus ele foi muito duro com os escribas e com os fariseus, denunciando esse mal que eram intencionalmente bonitos por fora, mas podres por dentro, né? Aparentemente justos, mas na verdade malignos. Mas a pergunta é, como é que eles chegaram nesse ponto? E como que eles poderiam ter evitado esse tipo de compreensão? Eu quero que você pense nas respostas para conversar com o seu grupo amanhã, tá bom? Ok, só para adiantar um pouquinho a discussão que você vai ter lá no grupo. Você entendeu a diferença entre a letra da lei e o espírito da lei? Você consegue explicar isso para alguém? Se não, eu quero que você reveja, pense para poder discutir com o teu grupo daqui a pouco, ok? Outra pergunta, o que pode acontecer com uma pessoa que segue apenas a letra da lei, mas ignora o espírito da lei? Ele segue a letra, mas ignora a essência da lei, a razão da lei, o propósito da lei. É claro que ele vai acabar desobedecendo a lei, mesmo achando que está obedecendo. Ok? Vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou matar, mas eu vou judiar tanto que ele vai preferir ter morrido. Esse é o exemplo de alguém que não descumpriu a letra da lei, mas conseguiu ir além. Conseguiu ser pior do que matar. Dependendo do sofrimento que você inflige a alguma pessoa, a morte seria um consolo, né? É possível sim uma pessoa ser muito cruel com a outra sem matá-la. Então, preste atenção nisso, reflita sobre isso e não permita que o teu coração tenha qualquer tipo de ira, desprezo e que as suas palavras, os seus gestos, a sua linguagem corporal demonstre insulto para com outra pessoa. Vigie o teu coração, siga a direção do Espírito, mortifique a carne e com toda certeza você vai estar num caminho de justiça, muito além da justiça dos hipócritas que seguem apenas aquilo que lhes interessa. Jesus restaurou para nós o sentido da lei e mostrou para nós qual é a fonte do assassinato. Ele não combateu o assassinato, o ato, ele combateu o assassinato na fonte do desejo cruel contra o outro, na fonte do ódio, do desprezo e do insulto. São essas as coisas que a gente deve vigiar no nosso coração e evitar a todo custo, e ele nos ensinou como fazer, lutando pelo bem das pessoas ao nosso redor, mesmo quando elas não nos querem bem ou estão bronqueadas com a gente por algum tipo de situação.
a gente nem precisa esperar que elas tomem a iniciativa. Se a gente sabe que elas têm algo contra a gente, nós mesmos podemos tomar a iniciativa e ir atrás, resolver a demanda antes que isso se torne um problema judicial lá no tribunal de Deus contra a gente. Aí, meu querido, você não vai querer estar nessa situação. Você quer ser aprovado e não reprovado, de jeito nenhum condenado. Para pensar, compartilhe com o grupo o que costuma te deixar irado e definam juntos se essa é uma ira justa ou injusta, santa ou pecaminosa. Essa pergunta aqui, ela considera que há sim motivos para a gente ficar irado. Há sim motivos para a gente ficar bronqueado com alguma coisa. Há motivos justos e há motivos injustos. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. A gente não tem sangue de barata, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, você deve avaliar se é uma ira justa. Se isso que está te deixando irado é algo que vale a pena se irar. E outra coisa que você precisa aprender a fazer é odiar o pecado, odiar o que é maligno, mas tentar por todos os meios alcançar o pecador e sentir misericórdia dele, especialmente porque se o Espírito Santo não tivesse agido na tua vida, potencialmente você poderia ser como ele ou até pior do que ele. Outra pergunta, quais são os tipos de pessoa que você despreza? Eu quero que você pense nisso já para poder responder no grupo amanhã. Quais são aquelas pessoas que só o jeito delas te incomoda? Ou quais são as pessoas próximas que acabam mostrando quanto desprezo e irritação você tem no coração, né? Trazem para fora essa parte ruim que ainda existe dentro de você. Okay? Por último, a ofensa e o insulto são extremamente comuns nos nossos dias. Hoje as pessoas, e até as crianças na rua, elas conversam a cada 10 palavras, talvez 3 sejam palavrão. É impressionante como é que a cultura da ofensa e do insulto tomou conta da sociedade. Como que você tem lidado com isso? Como que você vive no meio dessa sociedade? É fácil, é difícil? Quais são os mecanismos que você cria para não ser influenciado por esse tipo de cultura que é tão ofensiva e tão prejudicial? Vocês vão ter a oportunidade de orar uns pelos outros, fortalecer uns aos outros e ter uma semana fazendo a vontade de Deus. Espero que você tenha gostado. Até a próxima vez.